Bien, con eso me voy a hablar em português, mas queria agradecer a presença de todos. Hoje é um momento importante, eu já tive a oportunidade de conversar anteriormente com os demais diretores da UEI que estão presentes aqui, a Miriam Preckler, a partir do escritório da UEI no Paraguai, o Luiz Escasso, que é o diretor do escritório da UEI na Argentina, e também o Carlos Zuluaga, que é o diretor da UEI na Colômbia. E aqui contamos com a presença, naturalmente, do secretário-geral da UEI, o Mariano Raboneiro, que prestigia esse encontro. O Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul é uma iniciativa que vem sendo realizada a partir da cooperação entre a OEI e o Instituto de Direito Público Brasileiro, o IDP, que disponibilizou para essa iniciativa um corpo de pesquisadores e de professores em benefício dessa atividade, que hoje já conta com mais de 5.000 pessoas contempladas dentro de diversos cursos que foram oferecidos e de diversos seminários e encontros que também foram realizados com a condução da coordenação do observatório a partir do ex-ministro de Segurança Pública e da Defesa também do Brasil, que é o ministro Raul Jungmann, que também coordena toda a atividade. E a partir desses encontros e cursos se constatou uma necessidade importante de articulação além das próprias fronteiras nacionais, porque, como o ex-ministro Raul Jungmann bem pontua, hoje o crime e a questão da segurança pública ele é transnacional, então não é possível discutir esse tema e os seus efeitos sem considerar também, naturalmente, um empenho e um engajamento que constituam mecanismos, né, eficazes de contribuição a respeito desse tópico, que também não sejam transnacionais, envolvendo também outros países dentro dessa conjuntura. A ideia é que em algum momento possamos pensar em uma rede ibero-americana que contemple a articulação internacional em benefício de estudos e iniciativas a partir da segurança pública e da cidadania, a partir dos seus efeitos sociais, né? E, da mesma forma, também que possamos, a partir desse observatório, desenvolver alianças, como a que temos desenvolvido com o SESC-Senat, que é o Serviço Social dos Transportes no Brasil, um dos setores muito afetados pela questão da segurança pública no Brasil e que, tenho certeza, não é o único dos setores, tal como o setor bancário, e com efeitos deletérios em diversas magnitudes e em diversas áreas do Brasil, e tenho certeza que esse é um reflexo também que se associa dentro dos nossos países vizinhos, como no Paraguai, na Colômbia e na Argentina. Sem me alongar mais, eu gostaria de convidar o secretário-geral da OEI, Mariano Raboneiro, para fazer uso das palavras e desejar a todos bom encontro. Obrigado. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael. Y como decía, por mi parte, dar un saludo y bienvenida a todos los participantes en este evento y agradecer por parte de la OI al ministro y a la Suprema Corte, Tribunal Federal de Brasil, que cuente con la OI en este importante proyecto. Muchas gracias a Gilles Méndez, ministro del Tribunal Supremo Federal de Brasil. Muchas gracias, Raúl. Ya hemos compartido en más de ocasión alguna conversación. Raúl Jungmann, coordinador del Observatorio de Seguridad Pública y Ciudadanía de América del Sur, que nos acompaña en este acto. Y muchas gracias a los tres queridos directores de las oficinas nacionales de la OI en Paraguay. Ahí está Miriam Preckler, de Argentina, Luis Escaso, y en Colombia, Carlos Zuluaga. Son tres países que además son limítrofes con Brasil, y son tres países en los cuales la actividad de la OI es muy, muy relevante y muy importante, y son tres países en los cuales la OI trabaja muy estrechamente en temas vinculados a seguridad, ciudadanía y derechos humanos. Para todos ellos, mi saludo y mi
y ese agradecimiento por participar en este evento. A OI Brasil, en parcería con el Instituto Brasileño de Ensino, Desenvolvimiento e Pesquisa, crió o Observatorio de Seguridad Pública e Ciudadanía de América del Sur, como un intuito de proporcionar intercambio de informaciones, datos e experiencias entre actores nacionales y entre los países de la región, favoreciendo ao final os procesos de tomada de decisión pelos poderes e esferas gubernamentais e pela alta gestión de instituciones privadas afectas ao tema. Ao longo do último ano foron realizados cursos de capacitación, seminarios con a presenza de especialistas de grande relevancia e foron iniciadas pesquisas científicas sobre temas prioritarios a fin de ampliar a capacidade de todo o complexo sistema de seguranza pública da región que compartillamos. Ainda, hoxe, será unha oportunidade para que os escritores da OI convidados posan contribuir con a presentación das iniciativas locais alineadas ao tema da seguranza pública, cidadanía e direitos humanos que posan ser agregadas a compartilladas con os demais países, ben como para manifestación de intereses en contribuir con unha iniciativa ya propuesta pela OI de Brasil no ámbito do observatorio. De forma simplificada, anexamos algunas ações que poderán ser realizadas no ámbito do observatorio. Uma, indicar na equipe de cada escritorio punto focal para alineamiento de futuras ações e parcerías. Dúas, indicación e disponibilización de especialistas nacionais para participar nos eventos e cursos do observatorio. Terza, produción de artigos e conteúdo informativo para publicación no portal do observatorio. Así, divulgación das actividades do observatorio, compartillamento e boas prácticas de iniciativas ben sucedidas no combate á violencia e á criminalidade, indicación tamén de temas relevantes para a región que poderán comportar estudos complementarios e eventos e compartillamento de pesquisas, informações, legislações e iniciativas relacionadas á segurança pública, cidadanía e direitos humanos para a publicación no portal. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Queremos fortalecer una iniciativa de observatorio de seguridad pública y ciudadanía para América del Sur en toda Iberoamérica, no una iniciativa local, que pase a ser una iniciativa subregional y que sea regional, con un esfuerzo de enfrentamiento a los desafíos comunes que tenemos todos en el ámbito de la seguridad pública, que es uno de los asuntos críticos de esta región. También, y lo importante es cómo, no es solo el qué y quiénes, es el cómo. ¿Cómo podemos contribuir? Pues esperamos que la oficina de la OI, en los Estados miembros de la OI, que son toda la región prácticamente en este momento, 20 oficinas en 20 Estados miembros de la OI, estén convidados y estén concernidos para contribuir con la presentación de iniciativas locales alineadas con el tema de seguridad pública, ciudadanía y derechos humanos que pueden ser agregados y compartidos con los demás países, bien para manifestaciones de interés como para contribuir a iniciativas ya propuestas por la OI Brasil en el ámbito del observatorio. Esto es nuestra vocación. Esta es nuestra propuesta y la propuesta que además que se alinea perfectamente con una línea de trabajo ya clásica y fuerte de la OI, que es la educación en derechos humanos y ciudadanía y democracia. El observatorio de la OI en Bogotá, ahí que tenemos a Carlos Zuluaga, puede ser un elemento articulador importante y un socio privilegiado para todo ello, pero no es suficiente que haya un socio institucional, hace falta que las oficinas, con su aparato de capacidad operativa, se involucren en este proceso. Por lo tanto, yo creo que queda claro nuestra voluntad y nuestra determinación. Y agradecemos al Observatorio de Brasil el trabajo hecho, lo que han liderado, y a la Corte Suprema su participación y su proximidad, que yo quiero transmitir una vez más nuestro agradecimiento al ministro Guilmar Méndez y a Raúl Gluckman, que nos acompaña en este momento aquí en esta actividad. Por mi parte, eso, yo creo que es difícil que esto no camine bien.
es difícil que esto no avance bien. Y además es algo que es necesario e imprescindible para nuestra región, una región que adolece de muchos problemas, pero uno de ellos grave es la seguridad pública. Muchas gracias a todos y a todas. Muito obrigado, secretário. E sendo assim, ministro, eu lhe convidaria para fazer uso da palavra, a fim de que possamos aí também contar com as suas contribuições e percepções sobre esse tema e sobre os esforços do Observatório. Bom dia, boa tarde a todos, cumprimentar a todos os participantes, cumprimentar a OEI na pessoa do Rafael Calu, também dos seus eminentes representantes, cumprimentar, eu tive a oportunidade de ouvir a locução da doutora Miriam, cumprimentar a doutora Aline, cumprimentar meu amigo Raul Jungmann, cumprimentar o Dr. Luiz Escasso, em suma, cumprimentar a todos os senhores e dizer da alegria de podermos participar deste evento que é extremamente marcante sobre a questão da segurança pública que envolve todos os nossos países. Certamente o ministro Raul Jungmann já fez uma visita sobre essa temática no que concerne ao Brasil. E o tema tem muita importância, dada a dimensão continental do Brasil e também as nossas integrações em termos de fronteira. E eu devo dizer que, por muito tempo, sob a Constituição de 88, nós tratamos o tema de segurança pública como se fora um tema de cada província, de cada estado. Não tínhamos uma visão, tanto quanto possível, holística, integradora do problema. Talvez até isso se deva, em parte, a um relativo preconceito. Como a questão de segurança ficou muito associada também à repressão política no regime anterior, se entendeu que não deveria haver esse consórcio. Eu, que como Raul, fiz parte do governo Fernando Henrique Cardoso, me lembro da nossa defesa, da nossa mantra de que o tema da segurança pública, especificamente, era um tema que cabia aos Estados-membros, não era, em princípio, tarefa da União. E, ao longo do tempo, nós fomos discutindo essa temática e eu acabei vindo para o Supremo Tribunal Federal e assumi, em 2008, 2010, funções diretivas no tribunal e do CNJ, e percebi que o tema da segurança pública necessitava de um tratamento mais geral, mais globalizado. Raul também já fazia considerações nessa perspectiva. E é muito interessante que, à época, nós tivemos um evento no Rio de Janeiro, no Morro do Urubu, em que agentes do tráfico derrubaram um helicóptero da polícia. E eu, então, disse, esse tema exige não uma ação localizada da Polícia do Rio de Janeiro, mas esse tema exige um tratamento nacional, pelo menos. E, a partir daí, começamos a conversar num contexto mais amplo e lançamos a ideia de uma estratégia nacional de segurança pública. E começamos a discutir com o governo de então, o ministro Tarso Genro, e pensamos um pouco em medidas nessa perspectiva. E, inspirado naquilo que existe no Brasil, e é muito conhecido, o chamado Sistema Único de Saúde, eu cheguei a escrever
no estado de São Paulo um artigo defendendo que nós avançássemos para criar um sistema único de segurança pública, que nós chamamos, então, à época, de SUSP. E argumentávamos, então, que era um contrassenso à União, o poder central, dizer que nada tinha a ver com segurança pública, quando ela tinha a Polícia Federal sob o seu comando, quando ela tinha as Forças Armadas sob sua direção e sob o seu comando, quando incumbia a ela cuidar e zelar pelas fronteiras. Portanto, era uma perspectiva que se revelava incompreensível que nós disséssemos que a União nada tinha que ver com o problema da criminalidade, da segurança pública. Quando a Constituição diz que o combate ao tráfico é missão da Polícia Federal. O crime, como os senhores certamente já observaram e falaram, ele é hoje, pelo menos no nosso caso do Brasil, pelo menos interestadual e muitas vezes internacional. Embora tenhamos um grande problema associado à violência, especialmente nos grandes centros, ligado ao tráfico de drogas, mas a droga é importada em grande escala. Então, tudo isso precisa ser olhado numa perspectiva mais ampla e ter essa percepção. E essas ideias continuaram e nós, então, continuamos discutindo até que veio o governo Michel Temer, e que criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e incumbiu ao Raul Jungmann essa missão, confiou essa missão, que é extremamente relevante. E ele, então, elaborou um plano nacional de segurança pública, portanto, estabelecendo regras que valiam para além dos limites puramente estaduais. E, claro, isso precisa consorciar-se, inclusive, com a justiça, a questão das prisões provisórias, a questão das sentenças definitivas, uma expressão que ele sempre repete sobre o quadro dominante nos nossos presídios, dominados por organizações criminosas. Raul não cansa de dizer que os presídios nossos se tornaram o home office do crime. E isto chama atenção para essa problemática. E o que nós temos a ver com isso? O judiciário tem muito a ver. Na medida em que, no nosso caso, no Brasil, nós temos 400 mil vagas e temos pelo menos 800 mil presos, nós estamos falando de uma sistemática superlotação, que leva, então, a essas organizações criminosas a terem o pleno domínio desses presídios e, de lá, muitas vezes, comandarem o crime em várias localidades. Em suma, tudo isso faz um todo complexo que exige uma integração. E daí o mérito desta iniciativa que nós estamos a cultivar e a desenvolver do Observatório de Segurança. Porque, de fato, precisamos ter dados diagnósticos para podermos agir nas mais diversas searas. De modo que eu queria era agradecer a todos os senhores e a essa oportunidade de diálogo, agradecer especialmente à OAI por essa iniciativa e dizer que nós, no Brasil, estamos de braços abertos e queremos cooperar para que, de fato, tenhamos um instrumento que nos permita aferir, medir a questão da criminalidade, da insegurança,
pública. E se a gente fizer uma pesquisa também, vai verificar que, se perguntarmos ao homem da rua o que o afeta mais, certamente, ao lado da preocupação com a sobrevivência, a luta que muitos travam pelo dia a dia, virá a questão da segurança pública. Quando esta, às vezes, já vem ou não vem em primeiro lugar. Então, é importante que nós possamos focar e pensar de uma maneira holística, de uma maneira integrada, considerando os nossos estados e a necessidade de colaboração, de cooperação. Muito obrigado. Muitas graças. Muito obrigado, ministro. Com isso e com as orientações e ponderações dos escritórios nacionais da OEI na Argentina, no Paraguai e na Colômbia, eu faço aqui uma provocação aos meus colegas e também contando aí com a colaboração do coordenador do observatório, o ministro Raul Jugman, se teriam aí uma indicação positiva, se vem com bons olhos a possibilidade de que façamos em breve um encontro de especialistas que possam contribuir efetivamente tanto com a temática da segurança pública, mas também com todos os seus reflexos do ponto de vista das questões sociais e de direitos humanos que também repercutem a partir da reflexão sobre esse tema. E se percebem isso também como algo oportuno, me encarregaria, se lhes parecer também interessante, de articular com a equipe técnica dos demais escritórios uma proposta sobre isso que poderia ser levada adiante a partir do Observatório de Segurança Pública e Cidadania, e tenho certeza também com a colaboração bastante contundente do Instituto Ibero-Americano de Direitos Humanos e Cidadania a partir de Bogotá. O que me diz Luiz, Miriam e Carlos? Rafael, me parece estupendo contar con nosotros, sin inconveniente, y con la red de relaciones que tenemos en Argentina para avanzar en esa dirección. Igualmente, Rafael cuenta de Colombia, nuestra, del Instituto en Derechos Humanos, con todo el apoyo para que hagamos procesos de formación en la región con las necesidades temáticas que definamos en el marco del observatorio, y también con todo el apoyo nuestro para la proporción de números de observatorio, tenga una mirada regional completa. Muchas gracias a todos. Por parte de Paraguay también nos unimos y agradecemos muchísimo porque creemos que es muy importante y el fortalecimiento de las redes y cualquier colaboración que pueda existir entre países va a ser fundamental para poder avanzar todos juntos en un objetivo que tenemos claro como región y como observatorio y como países. Gracias. Muito obrigado, Miriam, Luiz e Carlos. Raul, com isso, acho que a gente já sai com uma tarefa que me parece ambiciosa, que vai ao encontro daquilo que dizia você, quando do encontro aqui com o secretário-geral em Brasília e também com a participação do ministro Gilmar Mendes. Como você orienta, então, Raul, podemos seguir na ótica de um desenvolvimento de um congresso a respeito do tema, congregando também aí esforços e contribuições da região, e poderíamos estruturar um pequeno programa com uma nota conceitual e, a partir daí, seguir no desenvolvimento operativo, né, digamos assim, da iniciativa. Em primeiro lugar, parabenizar a todos e todas, e também a presença muito distintiva para nós todos do ministro Gilmar Mendes, ao qual eu agradeço as suas generosas citações a nosso respeito, mas a minha sugestão é de que duas coisas. Em primeiro lugar, que se faça uma minuta, se faça um draft, não é, daquilo que nos é comum. Quer dizer, qual é o core business, por assim dizer, dos nossos interesses, né?
acho que temos que receber as contribuições dos membros, né, aqui presentes, a Colômbia, a Argentina e o Paraguai, receber as suas contribuições. Né? Nós poderíamos mandar exatamente esse pedido de contribuições, né? Uma espécie de roteiro, por assim dizer, que, obviamente, todos têm direito de complementar, criticar e mudar. Nosso relacionamento tem que ser baseado na participação, na coparticipação igual de todos que fazem parte e que farão parte dessa rede. E, em segundo lugar, ter um cronogramazinho de reuniões. Né? Então, seriam basicamente esses 2 pontos. Uma agenda comum das nossas preocupações, um cronograma para que a gente desenvolva isso. E aí, ao longo mesmo do processo, nós vamos evoluindo e aprimorando isso tudo. Mas, de todo jeito, parabéns aos aqui representantes do Paraguai, da Colômbia, da Argentina, e também a você e ao secretário que oportunizaram esse encontro da maior significação e importância. É isso. Muito obrigado, Raul. Com isso, acho que chegamos aqui à conclusão. Ministro Gilmar, se tiver também alguma contribuição nesse sentido, para nós é uma honra também poder lhe ouvir. De fato, acho que temos que apoiar essa iniciativa e claro, se pudermos pensar nos subsídios para essa reunião ou para esse congresso, preparar esse congresso, certamente seria extremamente importante. Acho que isso é relevante e será uma grande contribuição para todos os nossos países, inclusive no que diz respeito para o futuro a uma discussão sobre uma política comum de segurança. Agora eu convidaria então a coordenador do Observatório de Segurança e Cidadania da América do Sul, a Raul Jungmann, para fazer uso da palavra. Por favor, Raul, fique à vontade. Uma vez mais, bom dia. Eu quero saudar a todos, inicialmente, a um companheiro de ideais e de história, ainda que paralelas, o senhor secretário-geral da OEI, Mariano Jamboneiro, que tenho o prazer aqui de revê-lo, tendo encontrado com ele muito recentemente, com ele travado boas conversas e discussões. Saudar o meu presidente aqui no Brasil, da OEI, Organização de Estados Ibero-Americanos, Rafael Kalu, e saudar também os que aqui representam os nossos estados hermanos de Argentina, de Colômbia e de Paraguai. Eu estava pensando aqui o que é que eu diria inicialmente. E eu ia começar falando que isto aqui é a realização de um sonho. Mas depois eu pensei que mais adequado seria dizer que isso aqui representa o início da redução, da diminuição de uma angústia. Angústia essa que vem do tempo em que, como disse Rafael, eu fui ministro de Segurança Pública do Brasil e também ministro da Defesa Nacional do Brasil. E por que isso? Porque em inúmeras reuniões, inclusive com representantes dos países que aqui se encontram e praticamente todos da América do Sul, nós pudemos verificar algo da maior gravidade, que é o fato de que o crime se transnacionalizou, a violência tem os seus circuitos globais integrados e, entretanto, os nossos países, a nossa legislação, as nossas polícias, a nossa legislação não são integradas. E não se pode combater a violência, não se pode promover a cidadania e os direitos humanos, como bem disse o senhor secretário-geral, sem que também nós nos integremos. O crime, a criminalidade, a violência se transnacionalizou. Por isso, essa iniciativa, que em boa hora é promovida pela Organização de Estados Ibero-Americanos, vem a suprir uma falha, mas não é uma falha só que alcança, que atinge, não é, a nossa América do Sul, mas também a Europa, os Estados Unidos.
por uma razão que eu quero logo de início colocar. Nós sabemos que temos países nossos que são produtores ou grandes consumidores de drogas, por exemplo, e sabemos do rastro que traz esse comércio de drogas, de violência, de feminicídio, de desrespeito aos direitos humanos. Porque, na verdade, é que há uma integração entre mercado, chamemos assim, do crime, sobretudo da droga, que muitas vezes gerada no interior do nosso subcontinente, vai se finalizar ou vai terminar na Europa, nos países europeus, como também nos Estados Unidos. O que eu quero dizer é que há um circuito integrado global, por exemplo, não é, da droga. E isso gera desrespeito aos direitos humanos aqui, isso gera que uma juventude vulnerável nos nossos países, e desgraçadamente no meu país, isso acontece de forma muito intensa, se sinta atraída para o crime. Isso gera violência, desrespeito aos direitos humanos, mas também dá condições a que esses circuitos, senhor secretário-geral, se integrem. Então, nós aqui estamos lutando pela cidadania e direitos humanos na América do Sul. Mas também estamos aqui travando uma luta por cidadania, por segurança e por direitos humanos, reflexos na Europa e no mundo afora. Então, eu acho que, pelo que conheço, a OEI é o órgão talhado pela sua representação, pela sua história, pela sua experiência, pelo respaldo que tem congressual nos nossos países a constituir uma rede fundamental em defesa da cidadania, dos direitos humanos e no combate à violência. Por isso, eu quero saudar a presença dos nossos companheiros dos países que aqui se encontram e dizer a eles que é tão importante que nós nos somemos aos seus esforços e que vocês se somem aos nossos esforços e que muitos outros mais venham somar esforços. Porque se nós não integrarmos as nossas redes, não será possível um combate eficiente ao crime, à violência, às drogas, ao desrespeito aos direitos humanos e, sobretudo, a preocupação que nós temos que ter com a nossa juventude. Encerro com 2 ou 3 observações. A primeira delas é que o nosso subcontinente, nos últimos 10, 20 anos, teve aproximadamente, se estima, 2.500.000 homicídios. 2.500.000 homicídios. E, infelizmente, o nosso país, o Brasil, deu grande contribuição para isso. É preciso dizer também, e os senhores e senhoras sabem disso, que a nossa região, que tem 8% da população mundial, é responsável por 33% das mortes violentas. Então, nós temos uma epidemia de violência, nós temos uma epidemia de desrespeito aos direitos humanos, aqui, com reflexos em todo o mundo. Eu sempre reflito isso. Daí o surgimento da ideia do Observatório de Segurança Pública como uma necessidade. E ele tem 3 eixos fundamentais. A pesquisa, nós precisamos integrar os nossos dados. Eu pergunto aos meus amigos e companheiros aqui dos demais países se já tentaram reunir estatísticas sobre violência, sobre sistema prisional, sobre juventude vulnerável, sobre drogas, por exemplo, no nosso subcontinente. Nós não temos praticamente, talvez a exceção do escritório, especificamente da ONU e mais um ou outro órgão, nós não temos informações. E há um grande desnível entre, digamos, a base de dados e os conceitos. E nós podemos contribuir positivamente para que isso seja reduzido. O segundo eixo, claro, é formação e capacitação de direitos humanos, no combate à violência, nos direitos humanos, preocupação com a juventude. E, por fim, redes de colaboração, redes de solidariedade, redes de convergência pelo bem das nossas populações. Então, eu acredito, não vou aqui me deter nos produtos que nós já realizamos, vamos enviar para todos exatamente esses produtos, o que a gente tem feito, mas, evidente, o tempo é limitado e não me cabe extrapolar, acho que até já extrapolei. Quero dizer que aqui temos tido parceiro e concluo dizendo o seguinte: olha, pela vida, pelo respeito aos direitos humanos, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Queremos estreitar, queremos estar próximos, queremos ter uma
uma rede que se reúna, que trabalhe, que convirja pelo bem da vida, contra a morte, contra a violência, a favor dos direitos humanos. Não apenas para dos nossos países, mas para todos os países da América do Sul, e por que não dizê-lo, e não vai nenhuma pretensão aqui, os demais países do mundo afora, da Europa, dos Estados Unidos, dos demais continentes. É isso que eu tinha a dizer e me despeço emocionado pela possibilidade de me reunir aqui com os nossos amigos sobre os auspícios do senhor secretário-geral, que tenho mais uma vez, repito, o prazer de encontrar, o nosso presidente aqui no Brasil, que não tem medido esforço em nos apoiar, e claramente esperando encontrar com todos e todos os demais, muitas e muitas vezes, em nome da vida, contra a violência e a favor dos nossos povos. Muitíssimo obrigado e, claro, também da paz, que se faz tão necessária no mundo hoje, como antes, mas infelizmente, e sabem vocês a que me refiro, muito mais do que antes. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Raul. Nesse momento, a ideia que nós tínhamos a princípio era que pudéssemos também, a partir das próprias contribuições e experiências do escritório da Argentina, da Colômbia e do Paraguai, pudéssemos também, esse momento de troca de experiências, tentando vislumbrar nessas oportunidades um momento de convergências, né? Podendo somar esforços em benefício de ações coletivas. E, para isso, eu queria convidar inicialmente o representante, o diretor da OEI na Argentina, o Luiz Escasso. Por favor, Luiz. Muchas gracias, Rafael. Felicitaciones a ti y a la oficina por esta iniciativa. Gracias, Raúl, por tu introducción. Gracias, secretario general, por convocarnos, como siempre, a trabajar en conjunto entre oficinas. Muy brevemente, nos resulta desde Argentina de sumo interés la iniciativa que han puesto en marcha en Brasil. Sería para nosotros estupendo poder desarrollar un vínculo fuerte y poder hacer una liaison con autoridades y responsables de la República Argentina en algunos de estos temas. El enfoque en el que ha estado trabajando nuestra oficina respecto al tema de seguridad pública y derechos humanos ha tenido más que ver con el campo de desarrollo social, trabajando en programas de educación de jóvenes y adultos, tanto en situación vulnerable como en contextos de encierro, trabajando en capacitación y formación laboral que va adicionada con algunos cursos de prevención de violencia y maltrato, en capacitación y formación docente sobre el tema de violencia, detección de maltrato en estudiantes, violencia familiar y demás aspectos relativos a ese punto. En esos tres campos trabajamos y hemos trabajado de manera muy amplia, tanto en la estructura, desde la perspectiva de la estructura gubernamental, como desde la perspectiva de la ejecución de proyectos concretos en territorio, incluso dentro de instituciones carcelarias. Finalmente, si quisiera agregar una iniciativa muy interesante que desarrolló la oficina bajo la gestión del director anterior, de Andrés de Lich, que tuvo que ver en el marco de nuestro programa de formación y capacitación laboral. Se trabajó con el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina en la evaluación de las competencias profesionales de los miembros de las fuerzas de seguridad federales. Se hizo una metodología específica con una encuesta muy amplia que iba desde nociones básicas de derecho hasta cómo manipular sus instrumentos de trabajo, las esposas, las armas y demás. Sobre el resultado de ese trabajo que se aplicó sobre Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval, se trabajó en los institutos de formación de fuerzas federales de seguridad, con los resultados de este trabajo, de esta indagación. El trabajo fue muy auspicioso, aplicamos la metodología que usamos habitualmente
para el análisis de competencias profesionales en cualquier profesión, y el resultado sirvió para mejorar y adecuar los programas de estudio y los tiempos de formación de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. Solamente haciendo estos comentarios, quedamos a disposición de Rafael, de Raúl, del resto de los compañeros de las oficinas que hoy nos acompañan para trabajar en esta iniciativa. Muito obrigado, Luiz. E sem me estender e agradecendo de antemão por tuas contribuições, importante também mencionar que em cada um dos escritórios, tanto na Argentina, quanto na Colômbia, quanto no Paraguai, nós já temos a indicação de pontos focais que poderão dar continuidade a esse trabalho de articulação e de esforço conjunto. E, dando sequência, eu aproveito e convido o Carlos Zuluaga, diretor da OEI na Colômbia, para que possa trazer sua fala e suas contribuições. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rafael. Un saludo muy especial a todo el equipo que se encuentra hoy reunido, a nuestro secretario general, a Raúl, a los directores de las oficinas de Argentina y de Paraguay, y por supuesto a los invitados que hoy aquí se han hecho presentes para celebrar una apuesta que es interesante, y es cómo podemos seguir articulando esfuerzos con las capacidades que ha desarrollado la OEI en una apuesta que básicamente comparte problemáticas que son comunes a los diferentes países de la región. Quiero en esta muy corta intervención centrarme en dos elementos importantes. El primero de ellos, relacionar la importancia que puede tener el Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos con sede en Bogotá como un espacio que está provocando tres acciones fundamentales. La primera de ellas, asistencia técnica inicialmente para 5 países en procesos de formulación de política pública de derechos humanos. La segunda de ellas, procesos de formación que venimos apalancando desde el Centro de Estudios de la OEI, que es programas de formación virtual. El año pasado formamos un promedio de 9.000 estudiantes en derechos humanos, derecho internacional humanitario, impactando a agentes educativos, a estudiantes, a funcionarios públicos y a servidores del Estado en diferentes ramas y disciplinas. Y este año, en nuestra convocatoria inicial de programas en formación que hemos articulado con los diferentes países, llevamos un promedio de 3.000 estudiantes inscritos, entendiendo que el segundo semestre va a ser digamos, la apertura de nuevos programas de formación que desde el Instituto de Derechos Humanos queremos seguir ofreciendo de manera virtual para que todos los países puedan tener una estrategia articulada de formación desde la OEI que apunte a cómo mejorar los indicadores de convivencia, de democracia, de ciudadanía, alrededor básicamente de ejercicios de formación. Y ahí hay un tercer elemento que hacemos desde el Instituto de Derechos Humanos, que es los procesos de extensión articulados con diferentes universidades. Y ahí tenemos no solamente varias publicaciones que hemos hecho desde el instituto o que articulamos con diferentes actores, como por ejemplo con el apoyo de Argentina y Colombia se viene fortaleciendo la Red Iberoamericana de Jóvenes, Ana Frank, que trabaja básicamente en temas de derechos humanos y de cómo desde las lecturas de sus realidades se analizan los diferentes problemas que hay en los países de la región alrededor de los derechos humanos. Ese es el primer elemento al que quería referirme, cómo el Instituto de Derechos Humanos con esas tres líneas puede potenciar la importancia de aportar esfuerzos también en esta apuesta del observatorio. Lo segundo de ellos, que quiero referirme, es a la experiencia específica de Colombia, que además es un país que durante muchas décadas ha venido intentando resolver el problema del conflicto armado, que ha dado avances, pero que todavía requiere seguir contribuyendo con el esfuerzo institucional y de la sociedad civil en encontrar una paz que permita hacer eso, el respeto de los derechos humanos y el goce pleno de la paz en cada uno de los rincones del territorio colombiano. Y sobre la base de esa apuesta, la OEI Colombia tenemos una fluida relación con diferentes entidades. Con la Defensoría del Pueblo de Colombia estamos haciendo formación y acompañamiento a defensores públicos
en casi 17 departamentos de los 32 que tiene el país, sobre todo en zonas donde todavía tenemos algunos fenómenos relacionados con el conflicto armado o con disidencias de la FARC o con problemas relacionados con alteraciones del orden público producto de diversas situaciones. Y esa es una apuesta interesante porque son programas de formación muy específicos. Con el Ministerio de Justicia de Colombia tenemos unas apuestas interesantes para dos temas: la sistematización de todos los procesos de justicia propia de los pueblos y las comunidades indígenas, que para nosotros resulta muy interesante porque es un ejercicio que vamos a zonas muy apartadas del país donde se hace la valoración de cómo funcionan y operan los sistemas de justicia propia de los pueblos indígenas y cómo eso se articula con la justicia ordinaria del país, entendiendo que en el ordenamiento jurídico colombiano la Constitución política reconoce y valida esa casi que primera instancia que tienen las comunidades indígenas de ejercer su derecho propio de administrar la justicia. Y lo segundo de ellos, el rescate y el fortalecimiento de las lenguas indígenas alrededor de ese reconocimiento de la identidad cultural y de la importancia de preservar este patrimonio que tenemos en muchos países de la región. Con el Ministerio del Interior también trabajamos con víctimas del conflicto armado que han venido siendo restauradas producto de una instrucción que la Corte ha entregado para que se pueda reparar y resarcir el daño a población víctima, y en los últimos años hemos intervenido, en los últimos 5 años, no menos de 140.000 víctimas y unidades familiares del conflicto armado en diferentes instancias del Estado. Hay otras serie de proyectos que tenemos, pero lo que quiero decir es que desde la articulación que tenemos con el gobierno y con entidades de la sociedad civil, hay un ejercicio que produce datos, información que pueden ser de mucha utilidad para este observatorio, que no solamente deberíamos hacer, como Rafael lo ha planteado, un análisis solamente de las cifras y como también lo ha propuesto este observatorio, sino que miremos ese contexto de los países, cómo las cifras no se convierten solamente en números, sino en realidades que podamos ayudar a valorar para unas posibles tomas de decisiones de política pública que ayuden a mejorar las intervenciones que realice el Estado, sea o no con la OEI. Y desde el Instituto de Derechos Humanos, por supuesto, toda la oferta de formación que tenemos virtual para que un estudiante de Paraguay, de Brasil, de Argentina, de México, de El Salvador, pueda tener la posibilidad de acceder a ese proceso de formación que estamos realizando con el contexto de los países para avanzar de manera cuántica en ese logro que es mejorar las sensibilidades, los conocimientos de la sociedad civil, de la ciudadanía en torno a eso que nos permita mejorar la convivencia, y es como los derechos humanos de los unos, de los otros, de los blancos, de los negros, tienen que ser reconocidos en igualdad de condiciones en una sociedad en la que ya no existen las diferencias, en las que somos iguales y que solamente el conocimiento y la formación es la única herramienta vital para garantizar que la conciencia de la colectividad iberoamericana apunte a lograr estos resultados que estamos pretendiendo desde la OEI. De manera que muchísimas gracias a Rafael por provocar este espacio, a nuestro secretario general por articularnos y por supuesto a Raúl por todo ese interés institucional que desde Brasil proponen para que logremos desarrollar estas apuestas. Muchas gracias. Muito obrigado, Carlos. Acho que vale contextualizar também, Raul, que há um Instituto Ibero-Americano de Direitos Humanos e Cidadania, que é conduzido a partir da OEI na Colômbia, com a condução do Carlos Luaga, que eu entendo que depois a articulação desses esforços que a gente tem mencionado encontra um abrigo de maneira muito contundente também no trabalho que vem sendo desempenhado já há aproximadamente 4 anos pelo Instituto Ibero-Americano com sede em Bogotá. Para também não me alongar e fazer dessa reunião algo mais célere, eu aproveitaria também a oportunidade para convidar a minha amiga Miriam Preckler, diretora da UEI em Assunción, no Paraguai, para trazer também suas contribuições e para que possamos entender também as linhas de convergência a partir da atuação da UEI no Paraguai. Obrigado, Miriam.
Muchas gracias, Rafael. Pues empezar agradeciendo, al igual que mis compañeros, pues el espacio de trabajo y de compartir un poco nuestro conocimiento desde las diferentes oficinas. Gracias, Rafael. Gracias, secretario. Muchísimas gracias, estimado Raúl, coordinador del observatorio, por compartir ese sueño que tenemos, ¿no?, de aunar esfuerzos para contribuir en la mejora de lo que es la seguridad pública y la ciudadanía en nuestra región. Desde la oficina de la OEI en Paraguay trabajamos diferentes líneas y proyectos que abarcan los 3 pilares de actuación que estáis desarrollando desde el observatorio, tanto las investigaciones como la capacitación y la formación de la red regional. Esas 3 líneas de trabajo del observatorio las estamos desarrollando a nivel de proyecto en diferentes ámbitos de acción. En primer lugar, nosotros estamos de alguna forma fortaleciendo lo que es el desarrollo de políticas públicas en el marco de la participación ciudadana. Estamos intentando fortalecer la participación ciudadana a través del desarrollo de políticas públicas, y para eso nosotros, en el marco de diferentes proyectos, ya hemos desarrollado lo que son políticas específicas de participación ciudadana en diferentes sectores, ¿vale? También estamos trabajando lo que es el fortalecimiento institucional en el marco de lo que es la justicia penal restaurativa, especialmente para jóvenes que tienen problemas o conflictos con la ley. Entonces, básicamente, no solo estamos fortaleciendo lo que es la política pública en el marco de la creación de protocolos y el fortalecimiento de la justicia penal restaurativa, sino también estamos aprendiendo de buenas prácticas que existen en otros países a través de diferentes redes que existen para fortalecer esa capacidad institucional y esas políticas públicas. También estamos fortaleciendo en diferentes instituciones públicas y ministerios a través de capacitaciones, como también hacen nuestros compañeros de Buenos Aires, de Argentina, a través de las capacitaciones y desde un ámbito más de desarrollo social, el poder fortalecer el conocimiento y las habilidades y competencias que tienen los jóvenes y adultos en diferentes áreas, hace que eso tenga una vinculación directa con una reducción en lo que son los hechos punibles más destacables a nivel de país, en función a los indicadores que establece el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces, básicamente estamos trabajando en eso. Y por último, en el marco de diferentes colaboraciones que tenemos y que brindamos con otros socios, especialmente donantes, como puede ser la Agencia Española de Cooperación Internacional, que establece como un ámbito prioritario en su trabajo en el ámbito nacional de Paraguay, en el territorio nacional de Paraguay. Para la Agencia Española de Cooperación Internacional es muy importante trabajar diferentes aspectos de seguridad pública y de alguna forma combatir con diferentes hechos punibles. El más destacable que nosotros estamos trabajando con ellos es un programa de trata de personas en Paraguay, es decir, intentar, bueno, podemos entrar en más detalles, pero trabajar ese tema como también el fortalecimiento de la seguridad pública y de la ciudadanía en ese aspecto. Y por lo demás es importante, como decía el señor Raúl, que tengamos también en cuenta cuáles son los indicadores nacionales para poder tener claro exactamente cuál es el escenario en el que nos movemos y cómo entre países podemos compartir no solo buenas prácticas, sino también compartir una visión a lo mejor de cuáles son las variables comunes a las que se enfrenta la región de América del Sur. Uno de los temas más importantes de la realidad post-pandemia que estamos viviendo en Paraguay, que a lo mejor es interesante, es el aumento de los delitos y de la inseguridad pública relacionada con el tráfico de drogas, que ha aumentado mucho entre Brasil y Paraguay y que está afectando también pues, a una violencia que anteriormente estaba latente, pero que ahora está
reavivando entre grupos que negocian y hacen contrabando de sustancias ilegales. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Miriam. Agradeço também a participação do ministro Gilmar Mendes, que está conosco também aqui conectado. Ministro, aproveitando o agradecimento por sua presença, tivemos agora já a intervenção do secretário-geral da OEI, Mariano Raboneiro, que falou sobre a importância e o esforço da OEI, o comprometimento da OEI com o desenvolvimento dos trabalhos do Observatório de forma articulada com o conjunto da região. Tivemos também a contribuição do ministro Raul Jugman, que nos prestigia também aqui, também na coordenação do Observatório a respeito dos impactos da violência dentro de toda a região. Nós que constituímos uma das regiões com o maior nível de letalidade dentro do mundo, né, com uma população que tem 8%, com uma região que tem 8% da população mundial, mas que tem os efeitos violentos, né, da criminalidade de maneira muito mais contundente. E tivemos também aqui a contribuição dos escritórios da Argentina, por meio do diretor Luiz Escasso, que está aqui conosco, também com o diretor Carlos Zuluaga, que além de ser diretor da OEI, também é o diretor do Instituto Ibero-Americano de Direitos Humanos e Cidadania, com sede em Bogotá, e também da Miriam Preckler, que é diretora do escritório da OEI no Paraguai. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, muito obrigado, Raul, pela presença, aos meus colegas da OEI, agradeço também pela contribuição e saímos aqui com uma agenda de trabalho importante. Nós sabemos, ministro, que as suas tarefas não são poucas e definitivamente não são triviais. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.